fantástico para a vida de vocês na universidade, porque vocês vão ter que aprender a estudar sozinho nesse momento. E, óbvio, com o apoio do professor, tá? Mas vocês vão ter que dar uma raladinha aí. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, o que faltou a gente falar foi de limites infinitos. Ou seja, quando eu calculo o limite por x tendendo a um ponto, esse valor vai para o infinito, né? A imagem vai para o infinito. Então, Ô, professor, depois eu tenho... Pode falar. Você não vai colocar para gravar? Eu acho que eu coloquei, já está gravando. Já está gravando. Ó, então eu tenho essa situação, que ele vai para o infinito, e eu também tenho o limite quando o x vai para mais ou menos infinito, e esta imagem também vai para mais ou menos infinito. Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho duas situações. Essa primeira situação, como é que fica isso visualmente? Como é que eu enxergo isso? Ó, x, y. Aqui eu estou dizendo que o x está se aproximando de A. Certo? É importante destacar que isso aqui, quando eu escrevo isso aqui, eu estou falando mais ou menos. Certo? Tem um ou aqui. Eu nunca vou para mais e menos infinito ao mesmo tempo. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Tá? Então, vamos pensar nessa situação aqui para esse caso aqui, ó, o caso positivo. O que acontece? X igual a... X está se aproximando de A. Esse A é um ponto qualquer aqui. Ó. Pode ser positivo, o A pode ser positivo ou negativo, não importa. O que importa é que X igual a A me dá essa... me dá essa reta aqui. X igual a A, eu tenho essa reta aqui. Certo? X igual a A. E aí, o limite dessa função, o x está se aproximando do A tanto por um lado quanto pelo outro. E eu estou dizendo que o limite disso vai para mais infinito. Então, à medida em que se aproxima, ele vai para mais infinito. Se ele vai para mais infinito, ele está fazendo isso aqui, ó, indo para lá, e aqui ele está indo para lá. Para os dois lados. Certo? E aí, o que acontece? Mesmo que isso aqui continue, esse limite vai continuar. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou pôr mais para cá, assim, só para ficar mais aqui. Mesmo que ele continue, essa curva nunca vai ultrapassar essa reta, certo? Ela vai sempre se aproximar, mas nunca vai passar. Nunca vai passar. Tá? Por mais perto que ela chegue, ela nunca vai ultrapassar para o outro lado. É isso que está dizendo isso aqui. Do outro lado, na segunda situação, nessa situação aqui, o que nós temos nesse caso? De novo, lembrando, isso aqui significa mais ou menos, e isso aqui significa mais ou menos. Então, vamos pegar uma situação, eu vou colocar esse positivo, certo? E pegar aqui outra coisa. Esse aqui positivo. O x indo para mais infinito significa que eu estou indo para cá. X está indo para mais infinito. O f de x indo para mais infinito significa que eu estou indo para cá.
f de x está indo para mais infinito. Então, o gráfico dessa situação, quando o x vai para lá e o y e o f de x vai para lá, ele pode ser assim, certo? Crescendo com a concavidade para cima. Significa que x cresce e o f de x também cresce. Ou ele também pode ser assim, ó, concavidade para baixo. Mas ele continua crescendo, ele sempre vai crescer. À medida que o x aumenta, o f de x também aumenta. Então, eu posso ter essas duas formas de olhar para a concavidade da função. Bem, o fato é que, nesse caso, eu me aproximo de uma reta, nesse caso ou eu vou para lá, que é o primeiro caso, aqui eu tenho 4 situações distintas, certo? Positivo, positivo, positivo e negativo. Esse positivo e negativo é aqui embaixo. X vai para mais infinito e Y vai para menos infinito. Depois eu tenho negativo, positivo. X negativo eu vou para a esquerda, f de x positivo eu vou para cima. Então eu estou indo para esse lado aqui. Negativo, negativo eu vou para baixo aqui. X negativo, f de x negativo. Tá? Estão claras essas 4 possibilidades? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão vivos? Beleza. Nesse caso, eu tenho. Estamos, foi ótimo, que bom. Nesse caso, eu também tenho 4 possibilidades, porque eu posso olhar para o x indo para A pela direita e pela esquerda. Certo? Quando eu fiz assim, ó, é porque eu estou olhando para os dois, para a direita e para a esquerda. Tá? Mas eu posso ter resultados distintos para a direita e para a esquerda. Então, eu posso ter x tendendo lá pela direita dando positivo ou dando negativo. Seria para baixo. X se aproximando já pela esquerda, dando positivo ou dando negativo. Para cima ou para baixo. Tá? Então, todas essas combinações são possíveis. Aí o que acontece? Quando eu estou nessa situação, essa reta aqui, ela tem um nome. Como ela chama? Quem pode. Assíntota Isso. Qual delas? vertical. Assíntota vertical. Muito bem. Certo? Assíntota vertical. O que acontece com essa assíntota vertical? Ela faz com que o limite dessa função vá para mais ou menos infinito. Agora, quando é que normalmente isso aqui vai para mais ou menos infinito quando o x tende a um ponto? Quando esse valor zera o denominador. Esse é o que normalmente acontece, certo? Então, quem são os candidatos à assíntota vertical das funções? Eu sempre vou ter assíntota vertical em funções racionais. Né? Então, quando tenho limite de... Peraí, volta. De um polinômio em cima, dividido por outro polinômio embaixo, e o x tendendo a A, isso aqui eu vou ter uma assíntota quando Q de A for zero. Se o Q de A é igual a zero, significa que x igual a A pode ser assíntota. Eu vou ter que verificar isso. Eu vou ter que calcular esse limite para x tendendo a A. Se esse limite der mais ou menos infinito, então isso significa que x igual a A é assíntota. Certo? Então, aqui é quando eu procuro o candidato. E aqui é quando eu verifico que, de fato, esse cara que é candidato
corresponde mesmo a uma assíntota. Tudo bem? Ok? Dúvidas? Vou abrir o chat de novo. Professor, Oi, pode falar. eu tinha visto essa explicação no vídeo, só que eu não entendi direito. Eles estavam falando por que que quando dá zero, no polinômio do denominador, seria uma assíntota. Você pode me explicar? Posso. Vamos ver um... Deixa eu pegar aqui no livro, vou pegar um exemplo numérico. Sempre que a gente usa um exemplo numérico, ajuda bem. Ó, quer ver? Como é que era Deixa eu pegar aqui. Na lista de exercícios, cadê o... Ó. X quadrado mais 3x menos 10, x mais 5. Certo? Vou pegar esse exemplo aqui. Ó, na lista, a gente tinha feito essa conta aqui. X quadrado mais 3x menos 10 sobre x menos 5. E o x tendendo... x mais 5, né? E x tendendo a menos 5. Observe que, nesse caso, a parte de baixo, a parte de baixo é zero. Para x igual a menos 5. Então, se eu chamar isso aqui de p de x, e se eu chamar isso aqui de q de x, eu observo que q de menos 5 é zero. Certo? Então, será que x igual a menos 5 é assíntota? O que vocês acham? Lembra que eu falei aqui, ó? Uma coisa é o candidato, outra coisa é a confirmação de que isso de fato é uma assíntota. Esse cara, ele satisfaz aquela condição, certo? O denominador é zero para menos 5. Então, esse cara aqui é um candidato à assíntota. Vai ser uma assíntota? O que vocês acham? Sim ou não? Quem responde? Qual é a resposta que eu ponho aqui? Sim ou não? Vou votação. 1, 2, 3. Um não, mais um sim, mais um sim. Acho que sim, eu vou tomar como sim. Acho que não. Não, gente, quero mais votação. Vota, vota, vota. Sim. Não. Não. Sim. Sim. Acho que eu perdi um sim. Mais um sim. Mais um não. Mais um sim. Beleza. Bastante gente já. Veja só. O que acontece? O que passa? Quanto é que deu esse limite aqui? Qual é o resultado desse limite lá? Você lembra? Quem pode responder? Não, o resultado. O resultado final, depois que a gente fez as contas. Lá no fundo. Menos 7. Menos 7. 7. Menos 7. Certo? Menos 7 é um número real. Finito. Para ser assíntota, quanto é que tem que dar? Mais ou menos infinito. Certo?
Então, esse aqui é um caso onde o denominador dá zero, mas ela não é uma assíntota. Até porque não é só o denominador que dá zero. É o numerador e o denominador, né? Então, nesse caso, eu não tenho uma assíntota, tá? Quando o denominador dá zero, eu preciso verificar se o numerador também não dá. Pode ser que dê, e pode ser que aqui continue dando infinito. Isso não exclui de dar infinito aqui. Tá? Ou seja, ele pode ser uma assíntota mesmo dando zero sobre zero. Mas nesse caso, a resposta certa é não. Tá? Essa aqui está errada. Por quê? Porque o resultado é um número finito. Tudo bem? Agora vamos ver um outro exemplo. Agora de uma assíntota mesmo. Vou começar com alguma coisa não muito complicada. Deixa eu ver aqui. Assíntota vertical. Pegar vou começar com um bem simples, só para a gente fazer a conta rápida. X mais 3, x mais 2. Veja só. Que pontos era o denominador? X mais 2 vai ser igual a zero se o x for igual a menos 2. Certo? Peraí. Deixa eu mudar isso aqui que ficou sem propósito isso aqui. Não faz sentido isso que eu escrevi. Ó, vamos pegar f de x, desculpa, igual a isso aqui. E vamos procurar as assíntotas. Então, que pontos zeram o denominador? O denominador é zero quando x for igual a menos 2. Então, esse cara aqui, ó, ele é um candidato a ser assíntota vertical. E eu observo que o x igual a menos 2 não zera o numerador. Então, esse candidato é um candidato forte. Certo? Então, como é que eu faço para verificar se x igual a menos 2 de fato é uma assíntota vertical? Eu calculo esse limite aqui, ó, x tendendo a menos 2 da função. X mais 3, x mais 2. O que acontece aqui? Quando o x se aproxima de menos 2, esse cara aqui vai para onde? Vamos olhar aqui, ó. Peraí. Ó. Menos 2 está aqui. Quando eu estou vindo por aqui, o x é maior que menos 2. Certo? Tudo bem? Então, o x mais 2 é maior que zero. Porém, quando eu venho por aqui, o x é menor que menos 2. O que significa que o x mais 2 é menor que zero. Então, eu tenho sinais diferentes por limite do x tendendo a menos 2 para os dois lados. Então, isso aqui eu vou ter que calcular separadamente.
Eu vou olhar, por exemplo, o limite para x tendendo a menos 2 pela direita, desse cara aqui. Se alguém tiver perdido, pode me interromper a qualquer hora, tá bom? X mais 3, x mais 2. Então, ó, nesse caso, eu estou falando, esse primeiro caso aqui, é esse caso aqui, certo? Então, esse cara aqui, quando o x vai para menos 2 para a direita, esse cara vai para zero. Só que ele vai para zero por valores positivos. Esse x mais 2 é positivo. Certo? Então, se esse negócio aqui está indo para zero, para onde está indo a razão? Se o denominador diminui muito, a razão aumenta muito. Como esses caras aqui são positivos, e aqui eu tenho menos 2 mais 3, que está dando 1, e esse aqui também é positivo, certo? Então, esse está indo para zero por valores positivos, e aqui em cima está dando 1 que é positivo. Então, isso aqui vai para mais infinito. Tudo bem? O segundo caso, eu vou calcular o limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda dessa função. X mais 3, x mais 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Nesse caso, ó, aqui em cima continua dando a mesma coisa. Menos 2 mais 3, que é 1, que é positivo. Nesse caso aqui, ó, esse cara de baixo também está indo para zero. Só que agora ele está indo para zero por valores negativos. Então, aqui eu tenho valores. Eu vou para zero por valores negativos. É muito importante que a gente entenda essas duas relações aqui. Ó. É como se a gente tivesse aqui ó, um zero positivo e um zero negativo. Não é isso. Para ter uma ideia. Eu estou indo para zero por valores positivos e eu vou para zero por valores negativos. Então, se esse número de baixo aqui ele é sempre negativo e está indo para zero, essa razão está crescendo. Só que ela cresce para menos infinito, porque são valores negativos. Então, isso aqui vai para menos infinito. Certo? Então, tanto para menos 2 pela direita quanto para menos 2 pela esquerda, esse valor está dando infinito. Ou seja, esse cara, de fato, é uma assíntota. Tá? E aí, o que está acontecendo nesse caso? Ó? Eu tenho isso aqui. Vou colocar... Opa. Aqui o menos 2. O primeiro caso está dando mais infinito quando eu me aproximo de menos 2 pela direita. Ou seja, quando eu estou vindo por aqui, a função está indo para lá. Mais infinito. Segundo caso, quando eu me aproximo de menos 2 pela esquerda, ou seja, por aqui, a função está indo para menos infinito. Ou seja, ela vai para cá. Então, esse é o comportamento da função próximo do ponto menos 2. Ou seja, o menos 2 de fato é uma assíntota vertical. Tudo bem? Dúvidas? Opa, peraí. Vamos ver então agora o outro caso. A assíntota horizontal. O que é a assíntota horizontal? Você lembra? A assíntota horizontal ela tem esse comportamento. Ó.
eu pego uma reta qualquer aqui, e a função não passa dessa reta, ou seja, a função faz isso aqui. Certo? Isso é uma assíntota horizontal. O que acontece com essa função? É aquele comportamento que a gente viu aqui, ó. Parecido com esse, né? Ah, não, a gente não falou dele, desculpa, perdão. Esquece, volta. A gente falou do outro que vai para o infinito, perdão. Então, ó, esse aqui, como é que eu olho para isso aqui? O que eu estou tendo aqui? Eu tenho o limite de f de x. Se esse ponto aqui é um A, o x está se aproximando. Perdão. O x está indo para o infinito. Certo? Então, o x vai para o infinito. E à medida que o x vai para o infinito, o f de x se aproxima desse valor aqui, ó. Esse resultado está dando A. Então, sempre que o limite de f de x dá um valor, quando o x vai para mais infinito ou para menos infinito, isso aqui é uma assíntota. Vamos ver lá naquele exemplo. Ó, f de x é igual a x mais 3, x mais 2, certo? Para eu procurar a assíntota horizontal, eu preciso calcular limite de f de x quando x tende a mais infinito e calcular o limite de f de x quando x tende a menos infinito. Que pode ser que para mais infinito dê uma assíntota, para menos infinito dê outra. Certo? Mas o fato é que, se isso aqui der um número real, e isso aqui der um número real, então esses números são assíntotas horizontais. Então vamos ver aqui, ó. Vamos calcular aqui. Limite de x tendendo a mais infinito dessa função aqui. X mais 3, x mais 2. Estão por aí? Estão vivos? Opa, tem recadinho. Deixa eu ver. Não, só respondo. Envolvimento infinito. É isso. Ó, que às vezes o meu chat fecha, aí eu não vejo. Então, se você mandar alguma coisa no chat e eu não responder, grita. Vamos lá. Vou calcular esse limite. Quando eu faço o x ir para o infinito, aqui em cima dá infinito e aqui embaixo também dá infinito. E isso aqui é o tipo de coisa que eu não sei resolver. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, dividir todo mundo por x, que é o grau do polinômio, o grau do polinômio do denominador. Então, o que eu faço aqui? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho x, eu vou dividir por x, mais 3, eu vou dividir por x, e aqui também vou pegar o x mais 2, e eu vou dividir os dois por x. Certo? O que vai acontecer? Isso aqui dá 1, e isso aqui dá 1. Certo? Então, eu vou ter limite de x tendendo ao infinito. O que sobrou para mim?
1 mais 3 sobre x. Embaixo, 1 mais 2 sobre x. E aí, o que passa? Quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Não importa se por valores positivos ou negativos, isso vai dar zero. A mesma coisa acontece com isso aqui. Isso aqui dá zero. Consequentemente, esse limite, o resultado disso aqui é 1. Certo? E aí a gente observa que se eu fizer o x tender a menos infinito, certo? Se o x for para menos infinito, isso aqui continua indo para zero, isso aqui continua indo para zero, isso aqui continua dando 1. Mesmo com o x indo para menos infinito. É claro? Então, limite de x, tanto para mais quanto para menos infinito, de f dessa função aí, é 1. Então, ó, o que acontece? Esse cara aqui, esse 1 aqui, ele é uma assíntota horizontal. Então, eu vou pegar isso aqui, em 1. A minha função se aproxima aqui e se aproxima aqui. Só não sei se ela é por cima ou se ela é por baixo. Tá? Por outro lado, a gente calculou anteriormente, ó, em menos 2, ela vai para mais infinito e menos infinito. Então, quando eu juntar essas duas informações, eu tenho o seguinte, ó, agora eu vou juntar as informações, certo? Ali eu tinha uma ideia, agora eu vou juntar as informações. Estão acompanhando? Se alguém se perdeu, fala. Ó, eu tenho... Opa. Y igual a 1 é uma assíntota horizontal. E eu tenho que x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Aí eu tinha visto ó, que aqui ela faz isso. E aqui ela faz isso. Bom, se ela faz isso e ela se aproxima também do y igual a 1, quando o x vai para o infinito, então esse cara só pode se aproximar de y igual a 1 assim. E esse aqui só pode se aproximar assim. Nossa, isso tá enrolado. Deixa eu refazer isso aqui, peraí. Vamos melhorar isso aí. Ó, tira a borracha. Ó, aqui ela chega aqui por baixo, eu já sabia, por baixo, e aqui ela vai se aproximar daquela curva lá. Então, quando eu junto as duas informações, eu tenho uma ideia de como é o gráfico dessa função. Essa função tem mais ou menos essa cara. Tudo bem? Tem alguém vivo aí depois dessa?
exemplo com raiz de qual... Mas você está falando de assento? Pedro, você está com o microfone, Pedro? Eu tô falando de assíntota mesmo, se não me engano. Com uma raiz, ele tinha que fazer alguns módulos, aí eu não entendi muito bem. Tinha a ver com assíntota oblíqua ou não necessariamente? Você tem um exemplo aí? Peraí, eu acho que agora não. Bom, eu acho que, já que eu nem lembro mais do exemplo, faz uns 2 dias que eu tinha visto. Eu posso te trazer depois. Deixa eu Eu falar posso de... procurar também. Mas, Se eu achar algum aqui, eu pego, Pedro. Tá bom? Deixa eu falar da última assíntota que ficou faltando, que é a oblíqua. Vocês entenderam a assíntota oblíqua? Eu acho que não, porque os vídeos estavam bem simplesinhos. Ó, a assíntota oblíqua, ela tem essa cara aqui, ó. Ela é uma reta inclinada, certo? Ela tem uma inclinação aqui. E aí acontece que a curva, o gráfico da função vai se aproximar dessa curva para um lado e para o outro, certo? Ela não é nem vertical nem horizontal, né? Ela tem essa cara. Agora, quando que isso vai acontecer? Basicamente, isso vai acontecer em duas situações. A primeira delas é a mais fácil. Depois eu vou colocar 2 vídeos para vocês lá já são 15 para o meio-dia. Eu vou colocar 2 vídeos que eu encontrei antes da aula de um professor de um canal que chama O Cálculo, se eu não me engano. As meninas vão adorar, porque o professor é um gato. Nossa Senhora, que homem bonito. E... Nossa, está gravando, né? Toda hora eu esqueço. Que bosta. Mas o cara é bom. E aí, ele explica muito bem. Foi a primeira vez que eu achei uma explicação boa de assíntotas oblíquas. Pena que eu achei hoje. Se eu tivesse achado antes, eu teria colocado antes. E as meninas poderiam se esbaldar mais cedo. Tá? Põe mancada nisso, Yasmin. Eu vou pôr Pera aí. Depois eu vou abrir o vídeo aqui para vocês verem. Eu vou pôr o vídeo lá para vocês verem. Fica tranquilo. Sossega aí que vocês vão ver. Relaxa. Já está querendo o link, já. Foi uma mini-mulherada sanhada. Eu estou gravando isso aí, hein? Ó, a primeira situação é quando eu tenho o limite de 2 polinômios. Um de grau m e um polinômio de grau n, tá? Onde m é os comentários deixa pra lá. Tá? Então, essa é a primeira situação, que é a mais fácil de achar a assíntota oblíqua. Tá bom? Por exemplo, se eu tivesse uma função f de x como sendo, vou colocar aqui, ó, 4x ao cubo mais 2x mais 1 dividido por, deixa eu ver, 2x ao quadrado menos 2, por exemplo.
eu tenho essa função. A primeira coisa que eu observo é que o grau aqui de cima é 3, o grau aqui de baixo é 2. Então, como eles têm a diferença de uma unidade, é possível que essa função tenha uma assíntota oblíqua. O que a gente faz? A gente calcula essa divisão desses dois polinômios para achar essa assíntota oblíqua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 4x ao cubo mais 2x mais 1. Eu vou dividir isso por 2x ao quadrado menos 2. Tá bom? Lembra de divisão de polinômio? Tia Sandra tá falando isso aí, hein? Ou, se não falou, vai falar. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que dividir esses dois caras. Aqui, eu vou colocar um polinômio que, quando eu multiplicar por esse, dê um polinômio igual a esse aqui. Então, para eu chegar em 4, eu multiplico esse 2 por 2. Para eu chegar em x ao cubo, eu multiplico o x quadrado por x. Então, 2x vezes 2x quadrado dá 4x ao cubo. Quando eu venho para cá, eu trago para cá e troco o sinal. Ou tem gente que faz a conta de menos, tanto faz, dá do mesmo jeito. Só que agora eu tenho que multiplicar esse cara por esse aqui também. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Aí eu posso trocar o sinal, mais 4x, ou eu posso só fazer a subtração de um pelo outro. Bom, quanto é que dá essa conta? Esse cara cancela com esse. 2x mais 4x dá 6x. Não funciona. E esse 1 continua. Agora eu tenho que achar outro cara aqui, que quando eu multiplicar por esse, dá esse. Tem jeito? Não, porque qualquer coisa que eu multiplicar aqui, vai dar um grau quadrado, aqui já está de grau 1. Então, a multiplicação acaba aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho assim, ó, numerador, denominador, quociente e resto. E o que eu sei? Eu sei que o numerador é o denominador vezes o quociente mais o resto. O que nós temos aqui, ó, esse é o numerador dividido pelo denominador. Então, se eu dividir todo mundo pelo denominador, o que vai acontecer? Esse cara e esse cara vão cancelar. Eu tenho que o numerador dividido pelo denominador é o quociente mais o resto dividido pelo denominador. Certo? Então, ó, vamos identificar todo mundo aqui, ó. Numerador é esse cara aqui. Denominador, azul. Denominador é esse cara aqui. Resto, quociente é esse cara aqui. Então, ó, o numerador, 4x ao cubo, mais 2x, mais 1, dividido, como está aqui, ó, pelo denominador, é esse cara aqui, 2x2, menos 2, ele é igual ao quociente, que é esse cara aqui, 2x, mais o resto dividido pelo denominador. O resto é esse cara aqui, 6x mais 1, dividido pelo denominador, que é esse cara aqui, 2x2 menos 2. Quando eu faço isso, essa reta aqui é a minha assíntota oblíqua.
Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Guarda isso aqui, a gente vai voltar a usar isso aqui. Equação da assíntota oblíqua. Desculpa. Y igual a 2x. Tá? Que reta é essa? Quando x é 0, y é 0, então passa aqui pelo 0. Quando x é 1, y é 2. Então, 1, 2, passa ali. Ó. E assim, vamos ver se eu consigo acertar. Então, essa aqui é a reta. Y igual a 2x. Essa deve ser uma oblíqua daquela função lá. O que acontece? Quando eu calculo o limite disso aqui indo para o infinito, isso dá infinito. Porque esse grau aqui é maior. Certo? Então, quando o x vai para o infinito, a função vai para o infinito. Porque ela vai para o infinito se aproximando dessa aqui. Ó. E quando ela vai para o infinito, ela vem para cá. Ela tem essa reta como oblíqua. Quando o x vai para menos infinito. E aqui quando o x vai para mais infinito. Então, essa aqui é uma assíntota oblíqua. Tá? O outro método de achar a assíntota oblíqua vai um tempinho um pouco maior, mas como o vídeo dele está bem explicado, depois na próxima aula eu tiro um pouco de dúvidas de vocês, mas aquele vídeo vai ajudar muito. Tá bom? Então, a assíntota oblíqua são essas retas aqui. Uma forma de achar é fazendo a divisão dos polinômios quando... Quer dizer, uma forma de ter assíntota oblíqua é quando eu tenho uma função racional, um polinômio por outro, e o grau desses polinômios, o de cima é uma unidade maior que o de baixo. Se ele tiver mais de uma unidade, não tem assíntota oblíqua, porque aí essa reta não aparece aqui. Tá? Ele só vai aparecer quando o grau for uma unidade só maior, porque quando eu faço a divisão, esse quociente sempre vai dar uma reta. Esse grau aqui é uma unidade só maior que esse, aqui eu vou ter que pegar uma reta. Tá? Essa reta que aparece aqui é que é a assíntota oblíqua. Tudo bem? Com isso a gente termina os limites todos. Não, gente, sexta-feira é sexta-feira santa. Sexta-feira é o único dia que eu não trabalho. Sexta-feira santa e Natal não dá. Tá? Sexta-feira não tem aula, não. Tá bom? Eu vou deixar aulas para a próxima terça. Para a próxima terça a gente vai falar de continuidade. Hoje eu já coloco algum material para vocês. Vou colocar esses 2 vídeos do professor Gato, para vocês assistirem. Olha, eu perco até a fala. E vou colocar também novas atividades no Khan Academy. Tá bom? No Khan Academy vai ter mais coisas para vocês fazerem a partir de hoje. E vai ter lista nova também. Aí na terça-feira que vem, eu começo tirando dúvida da lista e depois dúvida da matéria de continuidade. Muito, 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 muito importante que vocês assistam os vídeos, olhem para as teorias. A Sandra, ela deve ter passado... Ana Clara, já te respondo. Deixa eu só terminar esse raciocínio, você já me fala.
ela passou acesso para vocês ao livro de cálculo, né? Eu vou colocar lá na página também, mas acho que você já tem acesso ao livro de cálculo. Então é importante que vocês recorram ao livro também, tá? Para ler a teoria, mas é muito importante que vocês estudem a teoria para a próxima aula. E já comecem a fazer exercícios. Fala, Ana Clara, que fica a dúvida. Ok, escreve. O fato o fato do infinito de cima e de baixo ser positivo ou negativo não vai fazer muita diferença em termos de indeterminação. Continua sendo uma indeterminação. Agora, se tiver infinito somado com qualquer número real, continua sendo infinito do mesmo jeito. Então, infinito mais 1 sobre infinito continua sendo infinito sobre infinito. E se ele é positivo ou negativo, sendo em cima, infinito em cima, infinito embaixo, é indeterminação ainda. Tá bom? Mais dúvidas? Ô, professor, Pois não. eu teria uma dúvida, mas é mais no final da aula, sobre os exercícios, não, sobre o Khan Academy. Pois Mas não, pode falar. não, mas aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, porque é mais pontual com você. Ah, não. Ah, entendi. Não, mas pergunte, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de um monte de gente. Não é questão dos exercícios em si, é sobre porque na planilha que você colocou, eu acho que não apareceu para você que eu fiz os exercícios. Só que eu acho que não apareceu para você, daí eu fiquei com 0. Ficou com 0 no canal. Isso. Tanto que eu entro no painel do painel para mim ver Minha casa, né? tanto que eu entro para ver o que eu fiz e não aparece que eu fiz os exercícios, mas quando eu entro no tópico função, aparece que eu vi tudo já. Tá. Eu até deixei separado aqui para você, para compartilhar a tela, não sei. Bom, esse realmente é um negócio individual, não é do funcionamento. Alguém tem alguma outra dúvida? Sim. Manuela? Fala, Débora. Uma dúvida pontual também é sobre uma propriedade do cálculo, a propriedade do quociente. É que, assim, sabe, eu estou usando o livro de cálculo não é o do Thomas, é o outro. E daí está escrito na propriedade do quociente que a gente só pode... A gente só pode colocar como, por exemplo, o expoente da função é o expoente do limite. Sabe quando você vai extratar? Desculpa. Expoente? Que o expoente do limite é o limite do expoente. Não. Tá. É aquele lá. Então, está falando que só pode fazer isso quando o expoente da função for positivo inteiro. E quando eu fui fazer os exercícios, o exercício tinha um expoente 2 sobre 3, daí ele não era inteiro. Exceto Cortou o que você falou, Débora. Repete, por favor. A propriedade diz que a gente só pode usar essa propriedade do expoente quando ele for inteiro e positivo. E na questão da lista, se a gente tinha que usar os passos, o expoente ele não era inteiro, ele era 2 sobre 3.
Deixa eu achar a regra aqui. Essa que você está falando está no livro ou está no vídeo? No vídeo não fala tipo, de como ser positivo, mas no livro está escrito isso. No livro Menor ou igual a zero, x. Ó, no livro, na seção 2.2, ele fala da regra de potenciação. deixa eu ver. Faz sentido. A propriedade das potências que eu falei. Então, atende. Então, Propriedade da potência, não é isso? Perdão. Oi? Isso mesmo. Tá, deixa eu só pegar uma tela nova aqui, peraí. então, quando x... Sim, não é. Quando x tende a 1, ele pode ser 1. Ó, a regra diz assim, ó. X, porque quando x é aberto, tipo, a porta não existe. Quem tá, Manuela, você que tá falando? Fala, Manuela. Não é a Débora. Hã? A Débora. Ah, não é você que tá falando? Achei que você estava com alguma dúvida. Porque o seu microfone estava aberto aqui. Ó, a regra diz o seguinte: limite de f de x é igual a L quando x se aproxima de um determinado ponto. Aí, a regra da potência fala o seguinte: quando eu tenho limite. Ixi, só sobrou. Vamos lá, limite. Cadê? Peraí. De f de x. Aí aqui, ó, ele coloca R sobre S. O X tendendo a C. E aí, as condições que ele coloca para R e S é que R e S sejam inteiros. É a única restrição que eles têm. E, óbvio, o S não nulo. Certo? E aí, quando a gente trata de raiz, se a raiz tem índice par, a gente pressupõe que esse L aqui seja positivo, senão não faz sentido, né? Então, nessas condições todas, esse limite aqui, essa potência aqui, eu posso colocar para fora ou trazer o limite para dentro. Ou seja, eu posso calcular o limite de f de x elevado, pode abrir, a R sobre S, com o x tendendo a C. Então, não é só para inteiro, Débora, é para qualquer razão de números inteiros, certo? Os dois números têm que ser inteiros, mas aqui é uma razão. Entendi. Aqui tá falando aqui a propriedade da potência no meu livro e tá dizendo tipo, não tem o R sobre S. Tá dizendo que quando Entendi. for elevado a N, o limite da função de x elevado a N é igual. Entendeu? E daí tá falando que N é um inteiro positivo. É um inteiro. A edição... Isso também é verdade, mas está incompleto. Então daí me confundiu, porque o exercício era 2 sobre 3, eu falei, ué,
Tá errado? Ué, como assim? Não, mas melhor é confundir assim, se significa que você está entendendo. Tá. Tá Alguém bom. mais tem dúvida? Mas agora está esclarecido, Débora? Tá esclarecido. Obrigada, professor. Beleza. Isabela, Isabela, tem dúvida? Tudo certo? Mais alguém, então, tem alguma dúvida? Ou então, por hoje é só. Trabalhem bastante, organizem-se, tá? E fiquem bem.